Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Legislativa. E o tema de hoje é a violência contra a mulher. Segundo dados do Disque Denúncia, o número de casos de violência doméstica e feminicídio aumentou 35% em relação a 2021. Só em março deste ano, 57 denúncias foram feitas para o Disque 181, que é o telefone da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para denúncias anônimas. No primeiro trimestre deste ano, foram 140 relatos de feminicídio no estado, o que indica mais de uma morte por dia, ou seja, dados alarmantes. E muitas vezes essas mulheres vítimas de agressões não encontram o apoio necessário nas delegacias. Mas um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa visa oferecer apoio psicológico e atendimento humanizado às vítimas de violência desde o atendimento nas delegacias. Por isso, para falar deste assunto, já está comigo aqui no telão a presidente da Comissão da Mulher, Isabela de Castro. Isabela, primeiro, obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui falando desse projeto tão importante. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade, Elis. Muito bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Isa, para começar, eu gostaria que você já começasse falando desses dados alarmantes que a gente tem, que são imensos aqui em questão de violência da mulher no estado de São Paulo. Conta pra gente, para você, o que esses números indicam? Esses números são muito tristes, mas esses números, eles vêm expor uma realidade, né, que está dentro de todas as casas, que está na nossa sociedade. A pandemia exacerbou a violência, exacerbou esse relacionamento tumultuado dentro dos lares e dentro, inclusive, das empresas, né? E as pessoas agora que estão saindo de casa, que estão voltando a viver mais fora, né? Estão fazendo as denúncias, estão trazendo a público essa situação. Isa, uma outra dúvida que chamou muita atenção nessa questão do projeto é que as mulheres, muitas vezes, elas não se sentem à vontade de relatar a agressão dentro da delegacia, o que não deveria acontecer. E esse projeto, ele visa muito isso, né? Dar um atendimento humanizado para essas mulheres, porque às vezes elas até deixam de relatar exatamente como aconteceu a agressão, seja um abuso, uma agressão física ou psicológica, por medo do que ela vai receber na delegacia. Para você, por que essas mulheres têm tanto medo de relatar e às vezes deixam de procurar a delegacia e acabam buscando, né, o serviço de atendimento anônimo, como a gente citou aqui no início? Então, a maioria das delegacias, maioria não, vamos colocar, algumas delegacias não têm instalações suficientemente espaçosas para que a gente possa ter uma sala de atendimento particular aonde essa vítima possa conversar com privacidade para relatar os fatos ocorridos. Nós temos que ter em perspectiva, né, que dentro de uma situação de violência, a vítima sempre está muito traumatizada, ela está sempre muito vulnerável e ela precisa de uma escuta humanizada, de uma escuta atenta, acolhedora, e num ambiente onde tem muitas pessoas passando, ouvindo, interferindo de alguma forma, normalmente a vítima não se sente à vontade para poder falar e relatar com precisão o que ocorreu. Isa, a gente teve no início desse ano um caso muito famoso, né, daquela influenciadora digital, Pétala Faria, que sofreu uma agressão, foi na delegacia relatar e lá na delegacia ela relatou que sofreu outro tipo de violência, que foi o tratamento por parte daquelas pessoas que estavam lá fazendo esse atendimento. É muito importante que essa triagem seja feita, né? Que haja uma escuta, como você falou, para que essa pessoa se sinta mais disposta a relatar o que aconteceu, porque ela é a vítima. Como você acha que a gente poderia mudar essa realidade? Porque já é difícil você sofrer agressão ou abuso, e aí quando você procura autoridade que deveria ajudar, você recebe esse tipo de atendimento. Como a gente poderia mudar essa realidade? É preciso investimentos, e muitos investimentos, não só de ordem financeira, mas de ordem socioeducativa, para capacitação de todos os profissionais envolvidos. Esses servidores que estão lá na delegacia, eles precisam de constante treinamento, de atualização, porque eles não podem se acomodar, né? Eles não podem ficar insensíveis aos fatos que são trazidos por essas vítimas. Às vezes, no dia a dia, né, reiteradamente ouvindo aquele tipo de problema, aquele tipo de situação,
há uma tendência, né, das pessoas refletirem aquilo como uma coisa mais natural. E não é natural, a gente não pode aceitar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão. Então, esse profissional que está lá fazendo o recebimento dessa denúncia, ele precisa de muita empatia, precisa sempre ter em mente que aquela pessoa é a vítima. Não pode haver questionamentos quanto à conduta dela, se ela provocou, se ela deu margem a ter vindo à tona essa violência, né? A vítima nunca tem culpa. Então, sempre a culpa é do agressor. É preciso colocar isso em perspectiva. Eu vou deixar aqui, abrir um parênteses. Pode haver uma denúncia falsa? Pode. Mas as denúncias falsas são uma exceção. E a gente sempre tem que ter como regra a boa-fé das pessoas, porque isso é o que diz no nosso Código, né, de Processo Civil, é isso que a gente tem que ter, assim, enquanto a gente ainda acredita em civilização, né, que as pessoas estão de boa-fé, que as pessoas estão ali, de fato, retratando uma verdade. Então, a partir dessa premissa, a pessoa que está ouvindo aquela denúncia, ela sempre tem que ser acolhedora e mostrar empatia. Isa, você comentou muito dessa questão da humanidade, de pensar no sentido humanizado, porque é a vítima, né? A pessoa que está ali é a vítima. Eu gostaria que você, como presidente da Comissão da Mulher, relatasse para a gente, para quem está acompanhando também, quais são os tipos de violência. Porque quando a gente fala em violência doméstica, muitas vezes vem na cabeça, a primeira coisa é a agressão física. Mas existem outros tipos de violência que são crimes. E o que acontece muitas vezes é que a mulher vai relatar que sofreu um tipo de abuso psicológico, ou enfim, e não é tratado como um crime dentro da delegacia. Então, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa e para a gente quais são os tipos de violência que podem ser cometidas contra a mulher. Isso, a Lei Maria da Penha, ela prevê expressamente 5 tipos de violência. A violência física, aquela que todo mundo conhece, é aquela que deixa marcas, né? Então, ele agrediu, ele deu um soco, deu um pontapé, deixou um olho roxo, né? Às vezes até alguma agressão mais grave de deixar um ferimento que precisa de um hospital, que precisa de um apoio, mas a violência não se restringe a esse tipo que é a física, né? Nós temos a violência psicológica, que, na minha opinião, deixa marcas também muito graves, muito sérias, que às vezes pode até ser pior do que a violência física. Ela é reiterada normalmente, né? E esse agressor faz com que a vítima não acredite mais nela mesma, ele vai sempre desprestigiando e desestabilizando ela, e ela se torna uma dependente emocional dele, né? E isso faz com que esse relacionamento se perpetue e que ela não tenha forças para encerrar, né? Para não ter forças para ir denunciar, porque ela acha que ela não é ninguém sem esse agressor. Esse agressor, quando ele está fazendo a violência psicológica, ele pode xingar, ele pode estar publicando em mídias sociais, né, quando ele tem um relacionamento não tão próximo, ou ele pode estar, como eu disse, desestruturando essa vítima. Nós temos aí, o terceiro tipo seria a violência sexual, mesmo dentro do casamento. Isso é importante. Não é porque você é casada que você tem a obrigação de ter relações sexuais sempre que o seu parceiro deseja. A relação sexual, ela tem que ser sempre consentida, mesmo no casamento. Não há que se falar em débito conjugal, em obrigação conjugal, não só com relação a você ter ou não a relação sexual, mas o tipo de relação sexual que você vai ter, quais as práticas sexuais que você vai ter. Você tem o direito de escolher e concordar ou não com aquela prática. Tudo é liberado e tudo é muito bom desde que haja consenso. Se você não está de acordo, se você não se sente confortável com uma determinada prática, você não pode ser forçada. Qualquer abuso é uma violência sexual. Isso precisa ser assim muito esclarecido, porque às vezes as pessoas dizem: não, mas é meu marido, ele quer que eu faça isso, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Faça apenas aquilo que você gosta, aquilo que você se sente confortável, né? A vida sexual é muito boa, tem que ser desenvolvida desde que haja prazer mútuo. E essas Nós temos um... Desculpa, pode continuar. Diga. Não, Elis, aí a gente tem o quarto tipo de violência, que é a violência moral, que é aquela que vai ter injúria, difamação e calúnia, né?
da vítima. Aí, normalmente, é uma questão pública, né? Ele está aí divulgando essas informações erradas, desacreditando a vítima perante a sociedade, né? E publicamente. Então, ele vai responder por esse tipo de violência. E o quinto e último tipo de violência que nós temos é a violência patrimonial. Por incrível que pareça, ainda existem homens que querem controlar o dinheiro da mulher, mesmo que ela seja uma profissional, que ela ganhe. Aí ele passa a mão no dinheiro dela. No dia que entra o dinheiro na conta do pagamento, ele transfere esse dinheiro para a conta dele. Ele diz: não, são as despesas da família. Quem tem que tomar conta sou eu. Eu, outro dia, tive um caso aqui que era uma médica trabalhando, quer dizer, uma profissional culta, né? E o marido pegava todo o salário dela para ele administrar a conta da família. E quando foi no dia do aniversário dela, recentemente, ela estava muito feliz, porque ele deu um carro de presente para ela. Olha que coisa boa, que marido incrível. Só que o carro foi comprado com o dinheiro do trabalho dela, do salário dela. Mesmo assim, ela estava considerando que ele estava sendo muito generoso, porque ele estava dando carro de presente de aniversário para ela. Então, olha que absurdo o quanto que a pessoa fica submissa, se anula. Então, não permita. Outros tipos de violência patrimonial são quando a pessoa se apodera dos seus bens, às vezes até da própria carteira de trabalho da mulher, para não permitir que ela vá trabalhar, né? Se apropria dos bens que ela tem, sejam eles bens móveis ou até imóveis, fazendo ela transferir a propriedade de bens, né, para uma outra pessoa. Enfim, qualquer violação que envolva dinheiro, que envolva bens, aí está caracterizada pela violência patrimonial. Então, são cinco tipos bastante específicos. Não que a gente não tenha outros tipos de violência, né? Que são os assédios, que são agora que nós temos muito a questão da violência das redes sociais, nos nudes, né? Esse tipo de assédio. Nós temos aqui os problemas profissionais diversos, né? Dentro do trabalho, dentro das empresas, mas na Lei Maria da Penha, especificamente, são os 5 tipos de violência que eu falei. E é importante que as mulheres conheçam, né, quais são os tipos de violência, até para que elas busquem os seus direitos e se defenderem, não, como você disse, muitas vezes aceitar tudo aquilo de qualquer forma. Um dos projetos aqui da casa também, Isa, ele prevê que desde o atendimento de saúde já seja orientada essa vítima, que o governo faça capacitações para esses atendimentos, né, para que já seja direcionada essa vítima para um atendimento na delegacia. E você é presidente da Comissão da Mulher, como a gente falou, então você deve ouvir muitos relatos de mulheres que passaram por essas situações. Você acha importante essa questão de garantir esse atendimento desde lá no início, quando a mulher sofre, por exemplo, um estupro, buscar a unidade de saúde e não ser julgada, ter esse atendimento humanizado? Como você vê a importância disso? É fundamental, né? Porque quando nós estamos falando da capital, por exemplo, de São Paulo, é um lugar que tem maior esclarecimento, que a gente tem mais recursos. Nós temos aqui à disposição o Hospital Pérola Baiton, que é uma referência nacional para atendimento das vítimas de violência, mas nós temos que ter em mente que o estado de São Paulo é muito grande, né? Existem muitas cidades aí no interior e no litoral, aonde nem sempre os estabelecimentos de saúde, essas unidades, estão preparadas para receber de uma forma humanizada essa vítima da violência. Então, nesse sentido, é de suma importância o projeto de lei apresentado para capacitação e constante reciclagem, como eu disse, não pode haver acomodação. Então, eu achei muito interessante que no projeto ela fala que a atualização ela tem que ser constante. Quero até achar aqui. Ela fala em capacitação nas unidades de saúde para protocolo de atendimento, né? Na rede integrada e capacitação permanente é o termo que é usado aqui, para que a gente possa, de fato, conseguir essa transformação social que a gente busca. E essa transformação social, ela vem da educação e da capacitação de todos os agentes envolvidos no atendimento e a capacitação e educação de toda a sociedade.
E vale lembrar também, Isa, você deve saber melhor do que eu sobre esses dados, que o Brasil é um dos países que mais comete feminicídio, que mais mata mulheres no mundo. A gente ainda precisa lutar muito contra essa violência. E em alguns estados menores, porque a gente está se referindo aqui ao estado de São Paulo, mas existem estados menores que essas mulheres não têm a mínima noção, não têm o mínimo conhecimento de que ela está sofrendo uma violência, de que ela está sofrendo um abuso, demora para procurar ajuda. Então é importante a gente saber, e quem também está próximo dessas mulheres, saber como agir. Então eu gostaria que você falasse, como presidente da comissão, advogada, que tem contato com essas pessoas, quais são os sinais que uma mulher vítima de violência dá e como a gente pode ajudar essa vítima. Isso é muito importante, esse tópico que você lançou, Elis. Veja bem, o feminicídio, ele não começa no feminicídio, na tentativa de morte. Ele começa muito antes, ele dá muitos sinais, né? Nós falamos numa espiral de violência. Como que ela funciona, essa espiral? Imagina o círculo que ele vai fazendo voltas. A cada volta que esse círculo dá, ele fica mais violento. Então, nós temos a lua de mel, onde o casal está convivendo muito bem, tá, o romance, está tudo em ordem. Aí começa a tensão no ar. Conforme essa tensão vai se colocando dentro do relacionamento, vão surgindo aí problemas, né? Eles vão questionando até o momento da explosão. No momento da explosão, esse agressor, ele se coloca, né, contra a vítima e ele começa, às vezes pode ser uma simples fala: olha, esse seu batom hoje está muito vermelho, não gostei. Essa saia está muito curta. Melhor você não sair com essas suas amigas não são boas companhias. Às vezes até com relação à família. Olha, a sua mãe dá muito palpite, a sua irmã é muito metida, a sua irmã gosta de dançar uma dança muito, como se fala? Muito envolvente, né? Assim, muito sensual. Eu não gosto que você esteja ao lado dela nesses momentos, melhor você não estar com ela. Começa assim, vai indo aos poucos, né? Dali a pouco, eles acabam até discutindo. Inicialmente, a vítima pode se opor, mas fazem as pazes e recomeçam o ciclo, voltando para a lua de mel, até se restabelecer a tensão por algum outro motivo, vem novamente a agressão, né? E recomeça tudo outra vez. Cada vez que essa espiral ela roda, ela fica mais violenta. O que no início era apenas uma conversa, né, chamando atenção, ali vindo, muitas vezes aí já parte para uma intimidação, já parte para uma chantagem. Depois ele pode vir dar um empurrão, ele pode proferir uma ofensa, né, mais agressiva, sendo mais incisivo. Dali a pouco, na próxima rodada, ele já está agredindo, deu um tapa, né? Deu um soco e começa a ameaçar. E até que, eventualmente, infelizmente, a gente chega no feminicídio. O feminicídio, ele deu avisos, ele deu muitos avisos antes. Então, é preciso que a vítima tenha atenção, é preciso que as autoridades, quando são procuradas com esse pedido de socorro dessa vítima, deem atenção, deem o devido importância ao que está acontecendo, ao que está sendo relatado, para que possa dar medidas protetivas para essa vítima, que possa permitir que ela tenha uma vida segura, sem que esse agressor se aproxime dela, sem que esse agressor se relacione com ela. É difícil. Isa, a gente falou aqui dos tipos de violência, né? Você comentou que são 5 tipos de violência. A gente falou da questão da mulher ter esse receio de denunciar, falou das mulheres que têm medo. Mas eu gostaria que você falasse também uma dúvida que as pessoas têm. A violência doméstica, ela não é cometida somente pelo companheiro, pelo parceiro. Quando se trata de uma violência cometida contra a mulher, e é isso que a lei abrange, ela envolve também outras pessoas que fazem parte desse convívio. Seja o filho, seja o pai, enfim. A violência doméstica, ela abrange o quê dentro do direito, você como advogada? A violência doméstica, ela diz respeito a tudo que acontece dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente da casa, ou as pessoas que têm um relacionamento afetivo entre elas. Então, pode ser com o namorado que não mora dentro de casa, mas é um relacionamento afetivo,
pode ser dentro de casa com o pai, com o irmão, né? Com até um cunhado, que também não mora dentro de casa, mas com quem você se relaciona, porque tem um vínculo familiar. Tudo que diz respeito à mulher, dentro da condição dela, de ser uma mulher, de dar dentro de casa, ou de estar se relacionamento afetivo, amoroso, né? Então, é protegido pela Lei Maria da Penha. Falando em Lei Maria da Penha, uma das leis mais completas que a gente tem nesse sentido, ela tem vários incisos, ela realmente é uma lei que, na teoria, ela é muito bonita, deveria funcionar, mas por que não funciona muitas vezes, né? Eu gostaria de entender isso. Você também é advogada da OAB, presidente da comissão, e gostaria que você falasse um pouquinho nesse sentido da lei. Porque eu já ouvi muito de muitas mulheres, não adianta denunciar porque eu vou pegar a medida protetiva, ele vai sair e depois ele vai fazer isso de novo. Então, isso também, existem falhas nesse preceito da lei, como que isso poderia ser resolvido? Porque mesmo sendo uma das leis mais completas nesse sentido de combate à violência, ainda as mulheres têm medo de acreditar nessa lei? Existem falhas, não vou dizer que é uma falha da lei. A questão é que não há como a gente fazer uma vigilância 24 horas para todas as pessoas. Então, se há de fato o agressor com um caráter muito violento e esse agressor ele não for afastado do convívio dessa vítima, né, ele pode atacar a qualquer momento. Eu vou contar aqui para vocês que na padaria próxima à minha casa, a uma quadra da minha casa, há pouco tempo atrás, infelizmente, uma atendente foi morta na porta da padaria pelo ex-companheiro, de quem ela tinha uma medida protetiva. Como que isso aconteceu? Ele ficou de emboscada, ele ficou lá aguardando, as filmagens mostram claramente tudo o que aconteceu, e na hora que ela chegou para o trabalho, ele agrediu, né? Ele atacou e ela veio a falecer na mesma hora. Então, assim, estamos sujeitos. Esse é um caso, é um exemplo que eu estou dando, porque foi assim na esquina da minha casa. Infelizmente, meus filhos viram, todas as pessoas que estavam passando pela rua naquele momento viram, e eu moro num bairro muito bom, um bairro diferenciado. Então, o que eu sempre digo, a violência ela bate na nossa porta. Não adianta você achar que você é privilegiada, que você está numa bolha, que isso não vai lhe afetar. Vai afetar sim, de alguma forma, porque pode ser com você, com uma pessoa da sua família, com uma pessoa que lhe presta serviços, com uma pessoa próxima. E a sociedade toda precisa estar mobilizada para evitar isso, porque é muito desgastante, é traumatizante para todas as pessoas que estão envolvidas, para todas as pessoas que testemunham essa agressão. Existem algumas tentativas, algumas medidas, né? O governo tem um projeto aí de colocar tornozeleiras eletrônicas em todos os agressores que estão com a medida protetiva em vigor, assim, esses casos mais graves, né? Para controlar mediante monitoramento. Agora, a gente tem que falar a verdade, né? Se uma pessoa dessa está realmente decidida a assumir que vai matar a mulher, e que vai assumir as consequências, não se importa, ele quer matar. Tem muito daquela questão, ela é minha, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? Isso acontece muito quando a mulher, ela cria coragem de romper o relacionamento, ela vê que ela está vivendo uma relação abusiva, que aquele homem é um potencial agressor e ela tenta se proteger e romper. Normalmente ele não aceita esse rompimento, principalmente se ela tentar recomeçar a vida, se ela estiver bem, então ele vai atrás dela e prefere matá-la, mesmo que ele tenha que ir para a cadeia, para que ela não possa recomeçar a vida sem estar ao lado dele. Como eu disse antes, eu acredito que só a educação vai poder mudar tudo isso, né? E aí existem vários cursos agora para o agressor condenado, né? Aonde ele pode commutar uma parte da pena em não só a prestação de serviços à comunidade, mas em estar participando desses cursos de vivência, aonde ele vai ter que conversar com outros agressores para aceitar que ele é um agressor. O grande problema é que o homem que comete esse tipo de violência, não estou falando do feminicídio, porque é claro que o homem do feminicídio ele vai estar preso, né? Mas nas outras agressões, como que a gente pode evitar, né? Porque esse agressor hoje,
ele pode até ser afastado daquela vítima. Só que ele vai recomeçar o relacionamento com outra pessoa e ele vai se portar igualzinho, porque ele acredita que esse comportamento é o certo, porque ele viu pessoas próximas a ele agindo dessa forma, sem terem sido repreendidos, e ele acha que esse método é a maneira correta de se portar em sociedade, de mostrar que ele é homem, né? De colocar a masculinidade dele à vista da sociedade. Então, esses programas de ressocialização do agressor são muito importantes, porque ele busca a conscientização desse agressor de que aquele comportamento não é adequado, que aquele comportamento não é o certo, embora ele acreditasse. E com todas as pessoas que eu já conversei, em todos os estudos que eu vi, eles relatam que a coisa mais difícil é o agressor entender que ele cometeu uma conduta errada, que não é aceita pela sociedade. Ele acha que tudo que ele fez estava certo, que não foi nada demais. Isso é muito chocante. É por isso que o pensamento tem que começar por parte do agressor. Por mais incrível que pareça, quem tem que tomar essa consciência é ele. Não adianta a gente criar 1000 leis, não vai mudar se quem comete agressão não muda, né? Isa, eu quero te agradecer, o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada por você se dispor a falar sobre isso. Seja bem-vinda para voltar outras vezes, porque você tem um conhecimento amplo dessa área, explanou muito bem sobre isso, então quero te agradecer por falar desse tema tão importante e seja bem-vinda para outras oportunidades. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, passou tão rápido, o tema é muito interessante sempre, embora triste, mas é importante que a gente esclareça a população e que a gente passe adiante essa informação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. O Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou ainda nos acompanhar pela rede aberta de televisão no canal 8.2. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!